Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é presença italiana em Minas Gerais. Celebramos nesse ano os 140 anos da imigração italiana no Brasil como política oficial iniciada pelo governo imperial. E com a abolição da escravatura em 88 e a proclamação da República em 89, o país iniciava um processo de mudanças profundas na economia e na política. A imigração foi pensada como uma solução para facilitar a conversão do sistema produtivo escravocrata para um modo de produção capitalista com base no trabalho livre e assalariado. Do ponto de vista social, a presença dos imigrantes iria colaborar para a construção de uma nova sociedade civil mais diversificada, não mais polarizada entre senhores e escravos. O país, com poucos recursos, ganhava uma mão de obra formada, qualificada e com uma nova mentalidade, fundamental ao desenvolvimento brasileiro e mineiro. Estava preparada para atuar na agricultura, nos serviços, na indústria. No programa de hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para comemorar essa epopeia que foi a imigração italiana no Brasil e também fazer um balanço da sua contribuição ao desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. E o nosso convidado é o pesquisador Anísio Ciscotto Filho, que acaba também de lançar um livro, Imigração Italiana em Minas Gerais, que trata exatamente dessa questão. Anísio, é um grande prazer tê-lo aqui para falar de um tema tão interessante no momento em que, pelo menos na política oficial, se comemora 140 anos da imigração italiana, né? Por que pesquisar novamente o tema da imigração italiana, com foco aqui em Minas Gerais? Bom, primeiramente, boa noite. A imigração italiana em Minas Gerais, apesar de ser muito significativa, ter representado muito, ela é muito pouco estudada. Sim. Então, existem poucas obras de fôlego que tratam deste assunto. E estatísticas mostram que 10% da população mineira tem ascendência italiana. 45% do PIB mineiro tem origem ou nos italianos que vieram na grande migração ou atualmente com as empresas que aqui chegaram. 45% é do PIB mineiro. Não, é muita coisa mesmo. O café no sul de Minas, as frutas, a energia no norte de Minas, o gado no Triângulo Mineiro, o algodão, a fazenda, as indústrias na região de Juiz de Fora e aqui a região metropolitana com polo automotivo e outras indústrias também. Claro. Então é muito grande. O desenvolvimento e a industrialização de Minas seria uma coisa, com a Fiat foi outra coisa, sem dúvida nenhuma, né? Entrando no livro, qual foi o propósito do livro? Bom, o propósito do livro foi aumentar um pouco a produção, né, acadêmica sobre o assunto tão importante, relevante que é a imigração italiana, e fazer um recorte histórico de como foi realmente a chegada de um grupo de italianos em uma fazenda em Minas Gerais. Então o livro pega a situação econômica, política da Itália no final do século XIX, a situação política e econômica no Brasil e Minas Gerais no mesmo período, como havia necessidade aqui de trazer imigrantes, como havia a vontade de emigrar. O povo italiano do norte da Itália sempre foi um povo imigrante, trabalhava sazonalmente em colheitas. Na própria Europa, né? Na própria Europa, ali na Suíça, na França. Então, era uma maneira de vir aqui ganhar dinheiro e voltar. E havia também, né, no caso de Minas Gerais, a oportunidade de vir e se estabelecer. Como explicar esse grande êxodo de italianos no final do século IX, do século XIX e até a Primeira Grande Guerra Mundial? Bom, na verdade, a Itália é um país jovem como nação, né? A Itália se unificou em 1861. Perfeito. O Brasil virou um país independente em 1822, 40 anos antes. Então, o Brasil é mais antigo que a Itália e a Alemanha. A Alemanha é 1871. Naquela época, havia necessidade de se consolidar a questão da pátria italiana e, com isso, houve uma necessidade muito grande de arrecadação.
E a quantidade de impostos que era colocada sobre a população italiana, e geralmente pessoas mais humildes, né, lavradores, fez com que muitas propriedades fossem tomadas pelo governo. Então havia a questão da fome, havia a questão dos altos impostos e a tradição do italiano do norte de imigrar. É interessante notar que não era uma região pobre, era uma região muito rica. Hoje, até hoje, o norte da Itália é muito rico. Eu até acho interessante que Minas Gerais também é a segunda, terceira economia do país, talvez seja o maior exportador de gente, né, para os Estados Unidos, para a Europa. Então, às vezes perguntam, olha, foi a fome, foi a miséria? Não necessariamente, claro, né? É uma mistura de... como é que se diz? O desejo de crescer e prosperar, isso, não é? realmente. Verdade, né? Quem eram os imigrantes, completando aí, que vieram para Minas Gerais e para o Brasil? Não eram necessariamente só pessoas pobres, humildes. Não, nós temos vários tipos, né? A minoria veio para colonizar. Eram núcleos coloniais, nós tínhamos em São João do Nepomuceno, tínhamos em São João del Rei, em Barbacena. E que isso foi exatamente a característica do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Nesse ponto, a imigração mineira lembra demais a gaúcha. Tivemos também vários que vieram para cidades que já existiam. Claro. Então, eram os caixeiros viajantes, os sapateiros, os padeiros. Tivemos também uma boa quantidade de italianos que vieram para, especificamente, a construção de Belo Horizonte. Belo Horizonte foi construída com mão de obra operária italiana e os mestres de obra, os arquitetos, os artífices especializados, todos eram italianos. E a grande maioria, mais de 70%, quase 80% da população, veio para trabalhar nas fazendas de café. Perfeito. Como vinham essas pessoas, como é que se dava a travessia do Atlântico? E antes disso, como é que eles eram recrutados na Itália? Bom, no caso específico do meu livro, dessas famílias, o fazendeiro foi diretamente, mandou alguém diretamente naquela região da Itália convidar essas pessoas para vir. Para contratá-los diretamente? Sim. Mas isso é raro, né? É raro, isso é raro, foi um caso à parte. Ele já sentia que a abolição ia acontecer, então ele se antecipou, ele foi uma pessoa de visão. O governo de Minas Gerais, ele promoveu uma imigração subsidiada, botou um escritório na Itália, no norte da Itália, e fazia propaganda em jornais, e mandava agentes. E esses agentes convidavam as pessoas, convocavam e traziam para o Brasil. Eles vinham de navio. Muitos dos navios que trouxeram os imigrantes eram ex-navios negreiros. Negreiros, né? Imagina em que condições. Mas nós voltamos às condições da travessia no segundo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando presença italiana em Minas Gerais. Estamos analisando o livro recém-lançado, A Imigração Italiana em Minas Gerais. No primeiro bloco nós situamos o livro, Por que Voltar propriamente a esse tema. Encerramos o bloco exatamente discutindo, esclarecendo as condições dos imigrantes na travessia do Atlântico e quem pagava as despesas dessa viagem, já que nem todos eles eram munidos de recursos suficientes para isso, não é isso, Anderson? Realmente. Havia uma subvenção, o governo dos estados, das províncias, eles pagavam a passagem. Isso por parte do Brasil, né? Por parte do Brasil. Claro. E traziam, as famílias, havia algumas normas, por exemplo, cada grupo de famílias, de pessoas, tinha que ter pelo menos um homem com mais de 12 anos de idade. Então, se tivesse o grupo, um homem com 12 anos. E não podia ser esse homem também muito velho. Mas, às vezes, as famílias queriam vir, não queriam deixar os avós. Claro. Então, colocavam lançavam como trabalhadores também, desde que tivesse alguém com mais de 12 anos. Um neto ou um filho, alguma coisa assim. Às vezes vinham viúvas trazendo e era a oportunidade que tinham de
de começar de novo, né? Uma nova vida. Fazer a América. Fazer a América. Em que portos eles chegavam aqui no Brasil? Bom, a maioria dos portos de saída, né, ou era do sul da França, ou era a grande maioria de Gênova e também muitos de Nápoles. E chegavam aqui no Brasil, primeiramente, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro havia uma hospedaria em uma das ilhas. Isso todos, mesmo que ia para São Paulo, para o Rio Grande do Sul? Porque a imigração de São Paulo é um pouco posterior à do Rio de Janeiro e à de Minas Gerais. Porque o café ele começou no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, entrou para a Zona da Mata Mineira, desceu para o sul de Minas e aí entrou em São Paulo. Mas e entrou também no nordeste de São Paulo, Isso. só que numa região escravocrata. Né? Isso. E vindo também pelo Vale do Paraíba, entrou ali em São Paulo, na divisa com o Rio de Janeiro. Então, os primeiros chegavam no Rio de Janeiro, tinha uma hospedaria na Ilha das Flores, onde hoje é até uma base dos fuzileiros navais, existe lá ainda o prédio, é muito bonito. E depois eles pegavam o trem da Leopoldina e vinham para Juiz de Fora. E Juiz de Fora tinha uma outra hospedaria que se chamava Horta Barbosa. E dali eles se espalhavam. Né? Em São Paulo, eles chegavam em Santos, os que foram para São Paulo, subiam a serra de trem e ali na região do Brás tinha a hospedaria dos imigrantes, onde hoje é o Memorial do Imigrante. Como que eles eram escolhidos exatamente pelos fazendeiros? Quando incomandava diretamente, era só esperá-los que viessem. Mas, e quem não tinha, digamos, essa felicidade de já ter um contrato de trabalho? O que acontecia era o seguinte, havia uma transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Então, muitos costumes foram mantidos também. Claro. Então, por exemplo, o fazendeiro que queria contratar mão de obra, ele ia na Horta Barbosa, lá em Juiz de Fora, e escolhia as pessoas. Então, quando ele já tinha um grupo, às vezes os italianos se organizavam em grupos, porque por regiões vieram da mesma cidade, da mesma região. Sim. E o fazendeiro, o parentesco, isso, a vizinhança. E o fazendeiro precisava de uma quantidade, ele contratava aquele grupo. Agora, tinha uns que não conseguiam fazer e ficavam mais tempo na hospedaria. Isso gerava uma superlotação da hospedaria, gerava questão de doença, questão de... um estresse enorme. Um estresse enorme, não? Na época não tinha essa palavra, mas hoje nós podemos classificar dessa maneira. Realmente era muito complicado. E era escolhido como se escolhiam escravos. Antigamente o pessoal do Rio de Janeiro ia lá no Valongo, né, onde tinha o mercado de escravos, e escolhia os escravos que queriam. Então o fazendeiro ia na hospedaria e escolhia também o italiano que queria. E gerava outros problemas. A chegada nas fazendas, muitos italianos foram colocados, famílias inteiras, às vezes mais de uma família, para pernoitar por alguns dias nas antigas senzalas. Sim. Então, existia aquela moral católica do italiano, né, o respeito, a paternidade, a maternidade, aquela coisa, e de repente era tudo julgado naquela um pouco de promiscuidade. Como diz o Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Realmente. E como é que era organizado o trabalho nas fazendas de café? Bom, o governo do estado, da província de Minas dava um subsídio de 100 mil réis para cada casa construída. Então, os fazendeiros, eles aproveitavam essa chegada para ganhar algum dinheiro também, construíam uma casa mais improvisada e colocavam os italianos ali dentro da própria fazenda. Então, cada família, de acordo com o seu tamanho, ganhava uma quantidade de pés de café para colher o café. Então, crianças, a partir de 8 anos de idade, já trabalhavam, colocava-se uma lona embaixo do pé de café para não se perder o fruto, né? Não pode cair no chão, não podia cair no chão diretamente, e as crianças iam colhendo e os adultos, os homens, iam carregando, levando nos pontos, os cestos, onde tinham os carros de boi, e era toda feita aquela logística. Então, quanto maior a família, maior a quantidade de pés de café. E o pagamento, como é que era feito, né? Era porque a gente lendo os livros se falava que, por exemplo, em São Paulo era o assalariamento. Mas aqui era parceria, meiação. Como é que era Sim. o processo? Especificamente lá na fazenda do Rochedo era salário. Era salário. Era salário. Mas existiam sim os contratos de meiação e aquela questão de
como era tudo muito isolado, tudo que você queria comprar, você comprava na fazenda. Então, geralmente, você devia mais ao fazendeiro do que ele tinha para te pagar. Porque o famoso barracão, né? É, isso mesmo. Então, isso gerou muito problema, muita fuga. A palavra é fuga mesmo. Sim. Sair da fazenda X e trabalhar na fazenda Y, sair de São Paulo, vir para Minas, de Minas para o Rio de Janeiro. Isso aconteceu demais. Eles tiveram, nesse sentido, muita mobilidade, né? E isso também atrapalha um pouco as estatísticas oficiais, porque as estatísticas oficiais só registram a chegada. Isso. E não propriamente a mobilidade interna depois. Tanto a imigração daqui para São Paulo, quanto de São Paulo para cá, ou para o Espírito Santo, né? E é verdade. E uma coisa interessante, que o italiano, ele considera italiano qualquer pessoa que seja descendente, independente de ter nascido na Itália. Eles olham o sangue. Sim. Aqui nas Américas olha-se o solo. Sim. Nasceu no Brasil, local, é brasileiro. Sim. Aqui o italiano nasceu aqui, é italiano. Então, os censos, até um erro histórico na análise, o censo de 1920, ele dava que aqui em Minas tinham 43 mil italianos. Sim. Mas esses são 43 mil italianos nascidos na Itália. Eles são italianos, porque os filhos dos italianos, para nós brasileiros, ele é brasileiro. Mas se você pegasse os filhos, os netos dos italianos, daria muito mais, talvez daria 4 ou 5 vezes isso. Esse que é um dos grandes problemas quando você vai analisar a contribuição dos italianos ao desenvolvimento mineiro, porque numericamente é muito inferior a São Paulo e também ao Rio Grande do Sul. E aí a dificuldade de se avaliar isso. Mas esse será tema do nosso terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é presença italiana em Minas Gerais. Nós situamos o tema, o livro, a obra que nós estamos analisando. No segundo bloco, analisamos as condições e de onde provinham os imigrantes italianos aqui aportados em Minas Gerais e também no Brasil. Deixamos já no ar o tema desse terceiro bloco, que seria a contribuição dos italianos ao desenvolvimento de Minas Gerais, né? Nós encerramos o bloco que o próprio censo, num certo sentido, só registrou os nascidos na Itália e não os seus descendentes. Mas, na verdade, os seus descendentes também fazem parte da imigração e estão dando a sua contribuição ainda hoje ao desenvolvimento do Brasil e de Minas Gerais, não é isso? Como avaliar esse fenômeno, esse tema? Bom, a quantidade foi grande, né? No Rio Grande do Sul foram 100 mil imigrantes, Minas Gerais quase 90 mil. Mas o mineiro, o imigrante que veio para cá, ele tem uma diferença muito grande em relação ao gaúcho. Qual seja? No gaúcho, ele foi ocupar o solo, aquilo que nós já falamos aqui. Então, chegavam as famílias, faziam os lotes de terra, e ali o italiano mais esclarecido, ou o padre, fazia o papel de professor. Então, ele mantinha a cultura italiana, a língua italiana, em casa se falava italiano. Inclusive, hoje ainda há dialetos que já morreram na Itália, que estão preservados aqui no Brasil. Já em Minas Gerais, o italiano veio para trabalhar ao lado do trabalhador nacional. Então, existe um mito do italiano chegando na fazenda e o negro indo embora. A gente vê isso muito nos filmes, nas novelas, mas, na verdade, eles trabalharam lado a lado. Então, aqui em Minas, o italiano se tornou brasileiro muito mais rapidamente que no Rio Grande do Sul. Então, aqui o mineiro... Nós chamamos aqui, em antropologia, ele foi aculturado muito mais rapidamente. Isso. Né? E ele também passou muito da sua cultura para o mineiro. Perfeito. Então, nós temos exemplos aí na gastronomia, na política, a questão dos sindicatos, a questão da imprensa no início do século XIX, aqui em Belo Horizonte, a maioria dos jornais eram italianos. Italianos, né? Eu mesmo, na minha experiência, nascido no Rio Grande do Sul, eu fui aprender o dialeto do Vêneto. Em casa, só fui aprender o português aos 7 anos, quando eu fui à escola, né? Porque as comunidades eram praticamente só de italianos. E com isso se manteve propriamente a cultura, o dialeto, as canções. A língua que o senhor fala se chama italiano,
italiano. Que é reconhecido lá no Rio Grande do Sul, muitos livros escritos, etc, etc. Né? Sim. E aqui, por exemplo, a contribuição dos italianos, o senhor já se referiu à produção agrícola e cafeeira, não é isso? Isso. Por exemplo, na industrialização, Juiz de Fora e Minas Gerais. Bom, Juiz de Fora sempre foi chamado de a Manchester mineira, né? Uma referência à cidade industrial de Manchester, na Inglaterra. Por quê? Porque aqui era onde estava a indústria. A indústria em Juiz de Fora, ela era mantida, incentivada, e o investimento vinha todo da produção do café. O fazendeiro ganhava o dinheiro com café e investia na indústria. Há os dados, né, do PIB brasileiro, dividido por província e tal, e por cidades. Em 1910, o PIB de Juiz de Fora era maior do que a capital de São Paulo, que a cidade de São Paulo. É mesmo? Isso. E nós tínhamos cidades que eram muito grandes, assim, economicamente, como São João Nepomuceno, que hoje é uma cidade assim, relativamente pequena, porque justamente a indústria de tecelagem, a indústria a própria agricultura, né? o algodão, o café, o fumo, depois a cana-de-açúcar. Então, era o dinheiro sempre reaplicado ali, gerando riqueza. E aqui em Minas, em Belo Horizonte, a participação deles na construção da cidade. Porque também, como a capital era, digamos, um polo de crescimento, onde o governo investia dinheiro, vieram também para cá muitos empresários, né? Sim, com certeza. Belo Horizonte foi uma cidade que foi construída com a mão de obra italiana por um detalhe muito interessante. Belo Horizonte foi a primeira cidade, primeira capital republicana. Sim. Foi a primeira. A República, 1889, Belo Horizonte, já no início de 1890, já havia o decreto transferindo de Ouro Preto para cá. E havia vontade de desvincular a cidade, o Brasil, da questão de Portugal. Do passado colonial. Nós éramos colônia de Portugal e depois o nosso primeiro e segundo imperadores, eles eram da família real portuguesa. Então, Belo Horizonte tinha que ser uma cidade europeia. A gente vê a Praça da Liberdade, tem praças em várias cidades da Itália, em Torino, em Milão, que lembram demais a Praça da Liberdade. Você tem a Praça da Estação, que quem vai a Trieste, que é a capital da Itália do café, é igualzinho, é igual. Então, assim, o estilo que era das cidades italianas, das grandes cidades, foi colocado aqui. A Santa Casa é projeto de um arquiteto italiano, o Minas Tênis Clube, a prefeitura e diversas. Na época do fascismo, na década de 20, foram várias as intervenções do governo italiano aqui, porque a colônia aqui era muito grande. O Colégio Marconi foi doado por Benito Mussolini, e quando você olha por cima, a planta baixa dele, é a águia fascista. A planta é a águia. E na frente tem os dois fachos litóricos. Juiz de Fora tem até hoje muito preservada uma casa de Itália também, doada pelo governo italiano. O Grupo Escolar Pandiaco Calógeras, a princípio ele se chamava Grupo Escolar Benito Mussolini. É mesmo, né? O Cruzeiro, Palestra Itália. Sim. E assim vai. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Como andam as relações Brasil-Itália nesse momento? Bom, algumas rusgas, né? A questão do Brasil ter aceitado como exilado político um terrorista italiano, condenado lá, isso lá foi terrível. Agora, nós tivemos a questão de querer trazer um preso para cá também e o governo lá o segurou, porque apesar de lá ele ser considerado italiano, geralmente os países não extraditam os seus próprios cidadãos, né? Mas as relações são boas economicamente. O maior investimento italiano no mundo está aqui em Belo Horizonte, a Fiat, e hoje nós estamos recebendo a visita da presidente da Câmara de Deputados da Itália. Perfeito. E buscando o quê? Buscando uma articulação exatamente com a comunidade italiana aqui? Perfeitamente. Ok. Anísio, eu queria cumprimentá-lo pelo livro, muito obrigado pela sua presença aqui. Trouxemos a você, telespectador, uma viagem no tempo, porque a questão da imigração hoje está na ordem do dia. Nós estamos assistindo à imigração de populações
massivas da África que estão atravessando o Mediterrâneo, indo exatamente para a Europa, buscando outras alternativas de vida. Nós mesmos brasileiros estamos recebendo uma quantidade enorme de haitianos num momento de crise, mas nesses momentos quem migra tem esperança. E nós que estamos aqui temos que ter exatamente solidariedade com esses seres humanos que também precisam de viver e ter outras alternativas. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.